Quebrantado, quebrantado eu já ouvi. Vamos para o capítulo 13, que nós iniciamos na última aula. Capítulo 13. Vamos fazer uma oração novamente para clamarmos a Deus que abençoe a nossa aula. Oremos. Gracioso e eterno Pai, novamente reunidos estamos para estudar essa confissão de fé, que é falível, mas Tu não és. Nós confiamos na Tua palavra, no Teu poder, e confiamos no Teu Espírito para nos ensinar, nos santificar, ó Deus. Nos abençoe em mais essa aula, que nós possamos entender a Tua palavra através dessa confissão, possamos cada vez mais crescer na graça. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, capítulo 13, sobre a santificação. Nós tivemos domingo passado falando já sobre a santificação e falamos que santificação, no que trata a Bíblia, seja em objetos, locais, pessoas, santificação seria aquilo que é separado do uso comum secular para o propósito de ser devotado a Deus. Lembrando que, em si, o ápice da santidade, ou a santidade em si, aquele que é santo, 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 é Deus. E essa santidade é Deus ser centrado em si mesmo. Como Deus não é centrado na criatura, Deus é centrado em si mesmo, Ele é santo. E nós também devemos sermos centrados em Deus. Então nós falamos de dois sentidos dessa santidade. A primeira, separar do pecado e consagrar-se a Deus. É um mesmo movimento, é uma mesma direção de deixar o pecado e ser centrado em Deus. Nós deixamos clara a diferença entre justificação e santificação, onde justificação é a justiça de Jesus sendo imputada a nós. Então, somos considerados justos. Na justificação, imediatamente somos considerados justos. Na santificação, nós somos feitos justos. É uma obra que Deus vai fazendo em nós, vai nos fazendo justos. Mas somos chamados, por mais que este processo dure a nossa vida inteira, desde já somos chamados de justos, de santos. Então, desde já nós somos chamados de santos. E nós falamos sobre sermos já chamados de santos, sendo que é um processo que santificar-nos-á até o final de nossa vida. Mas, citando ainda sobre isso, desde já nós somos chamados justos, porque em grande medida nós usufruímos dessas bênçãos celestiais, e é aquele famoso já e ainda não. Já somos santos, ainda não somos como seremos um dia. Então, é aquela visão de que o fim, a consumação, ou para a teologia o eschaton, já invadiu a nossa era. O fim já invadiu o nosso tempo. As coisas que Deus fez e vai consumar já estão presentes na igreja. Isso é maravilhoso. Estamos falando que tudo aquilo que está garantido em Cristo já começou a invadir essa era. E isso é a igreja. É anunciar essas grandezas e glórias de Deus em nossa vida futura e desde já, desde agora. Então, podemos sim já sentir efeitos dos últimos dias e provar essas bênçãos, ainda que não com toda a plenitude. Então, já somos santos, mas não como ainda seremos no futuro. Sobre isso, inclusive, que ainda é tema da última aula, ou seria até a introdução da última aula, alguém quer fazer algum comentário ou conversa
sobre já sermos aquilo que seremos, em medidas diferentes, mas com o mesmo poder e virtude? Estou vendo gente querendo falar e sorrindo. Então, passamos para o ponto 1 na última aula e falamos sobre essa santificação, como se dá esse processo de santificação. Então, as bases da santificação que nós vimos, primeiro, obra de Cristo. É da obra de Cristo. Nossa salvação, na nossa conversão, é na morte e ressurreição de Cristo. E a nossa santificação depende do quê? Morte e ressurreição de Cristo. Nós somos alicerçados nessa santificação através da obra de Cristo, da virtude de Cristo na sua morte e ressurreição. Essa obra em nós é real e pessoal. Acontece de verdade. Não é uma teoria, não é um estudo de EBD, como nós falamos apenas. É real, é visível. Dá para vocês acusarem alguém de estar sendo santificado com evidências. Ela é feita pela palavra e pelo Espírito, então depende sim do estudo da palavra, de ouvir a palavra, de mergulhar na palavra, de conhecer a Deus e a revelação de Deus, mas simplesmente ler, hoje em dia até o computador lê, né? Não é simplesmente ler, mas é através do Espírito, essa leitura ser viva em nós. Através do Espírito, a palavra ser viva em nós. Então, pela palavra e pelo Espírito. E aí nós vamos, nesse processo, provando o que é ser tirado do domínio do pecado. Então, vai sendo destruído o domínio do pecado em nós, e nós somos fortalecidos, alegre e vivamente, pela graça salvífica de Deus, deixando claro que isso vai gerar em nós um esforço pela vida santa. Então, quem opera em nós a santificação é Deus, e essa operação nos faz esforçarmos-nos. Você se esforça para se santificar. E nós terminamos com Hebreus 12, 14, nós repetimos, mas nós repetiremos ainda. Então, vamos ler a uma só voz, Hebreus 12, 14. Novamente, Hebreus 12, 14, leiamos. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. A seriedade está muito bem expressa aqui. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Esforcem-se para serem santos. Esforcem-se para serem santos. Se você não está se esforçando para ser santo, algo está profunda e verdadeiramente errado na sua vida. Algo está profundo e verdadeiramente errado na sua vida. Bom, então, na aula de hoje, vamos para o ponto 2. Falar de uma guerra. Se essa santidade é algo real na nossa vida, também temos algumas coisas que acontecem nesses percalços, nessa trajetória. Vamos ler o ponto 2, que diz: essa santificação se dá no homem todo, ainda que imperfeita nesta vida. Portanto, ainda permanecem alguns resíduos de corrupção em todas as partes, de onde nasce uma guerra contínua e irreconciliável. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Isso ouvimos falar desde que nos entendemos por cristãos. Nós estamos falando que a santificação, ela é um processo não pacífico, é um processo de guerra, é um processo de luta, é um processo de conflito entre duas partes presentes em nós, espírito e carne. Bom, primeira coisa que para a gente destacar aqui,
esse subitem aqui, subponto 7, essa santificação se dá no homem todo. E é interessante essa visão. Essa santificação se dá no homem todo. Então, primeiro raciocínio para a gente entender aqui, precisamos relembrar criação, queda e redenção, porque esse homem todo sendo restaurado faz parte dessa terceira parte, redenção. E o homem completamente restaurado faz parte da consumação. Lembrem-se disso. Resumimos a história cristã, a história de Jesus Cristo, protagonista, em quatro grandes pontos, ou quatro grandes momentos. Criação do mundo, a criação, a queda do homem, a redenção e a consumação de todas as coisas, o fim. Então, na criação, vamos considerar a criação do homem. Todas as partes do homem foram criadas boas. Todas as partes do homem foram criadas boas. Ou seja, seus pensamentos eram bons. Sentimentos, emoções eram bons. Saúde, boa. Corpo, bom. Raciocínio, memória, bom. O que mais você pensar que faz parte do ser humano, tudo foi criado bom. Não existia parte corrompida, por mais que tudo fosse corruptível. Não existia parte falha, por mais que poderia vir a falhar. Todo mundo entende isso? Criação. O homem foi criado em todas as partes bom. Porém, o homem caiu desse estado de bondade. Falamos muito lá no começo, quando falamos de criação, homem e depois queda. Caiu desse estado de bondade. Foi o pecado. Então, todas as partes da vida foram corrompidas. Tem alguma coisa que, não, 99% deu ruim, mas aquele 1% está intacto. Não, deu PT mesmo. Não no sentido político, mas perda total. Deu ruim mesmo. Todas as áreas da vida. Todo o homem, por completo, foi afetado pelo pecado. Então, os pensamentos maus, emoções problemáticas, doenças, deficiências, limitações, dificuldades, tudo. Então, quando você pensar assim, tem coisa ruim, tem pessoas que vivem em situação ruim, tem doenças, tem situações mentais, tudo isso é culpa do pecado. Pecado. Consequência do pecado do homem. Todo o mal que existe neste mundo. Consequência do nosso pecado. Do meu pecado. Então, todas as partes, cada uma das partes foi afetada. Porém, não foram cada uma dessas partes deixadas tão ruins quanto possível. É possível sermos muito ruins? Sim, mas a graça comum de Deus, dá uma freada. Umas pessoas são piores numa área, outras em outra. Tem gente que tem tendência a assassinato, tem gente que tem tendências a mentir, tem gente que sofre mais numa área sexual, tem gente que sofre mais. Então, essas corrupções são diferentes, em escalas diferentes, em qualidades diferentes em todos nós, mas não existe nenhuma área de cada um de nós que não tenha sido afetada pelo pecado. Então, o homem caiu por inteiro também. Foi criado bom por inteiro, caiu por inteiro. E aí veio a redenção. Em Cristo Jesus, pela fé, vem a redenção. E aí nós temos uma transformação em Cristo e um novo nascimento. Esse novo nascimento é físico? Não, pelo menos não ainda. Não ainda. Mas tem efeitos físicos desde já, isso é maravilhoso. Ainda não é físico. Teremos os nossos corpos transformados, glória a Deus. Mas ainda não. Só que já tem efeitos físicos, sim. Domínio próprio, luta contra a impureza,
porque estão ligadas a quem nós somos por inteiro. Então, nossos corpos são santificados, sim, mas ainda padecem esses outros efeitos da queda no nosso corpo, doenças e tudo mais, que também são efeitos do pecado. Mas esse novo nascimento é imediatamente espiritual e liberta o homem da escravidão e de todas as corrupções. Liberta, mas elas ainda existem. Nós não somos mais escravos dessas corrupções, mas elas ainda existem em nós. O efeito e o poder delas passa a ser diminuído pela santificação. É disso que nós estamos falando nesse capítulo. O efeito e o poder dessas corrupções em nós são, nessa batalha, diminuídos pela graça de Cristo. Então, seus pensamentos, suas emoções, seu espírito, sua razão, seus gostos, tudo isso em santificação, de momento em momento da sua vida, devem passar cada vez mais a serem centrados em Deus. Não quer dizer que você vai acordar, Deus, que nem um papagaio, não é isso. Na sua vida, em tudo que você fizer, no seu trabalho, no seu dia a dia, tudo será transformado a ser glorificador de Deus, centrado na glória de Deus. Você viverá para a glória de Deus. Bom, versículo sobre esse homem todo que está sendo santificado. 1 aos Tessalonicenses 5:23. Alguém pode fazer a leitura? 1 aos Tessalonicenses 5:23. Bom, santifique que parte da sua vida? Toda. Que vocês sejam santificados inteiramente. O homem todo, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível. Então, em todas as instâncias da sua vida, você deve ser santificado. Não existe uma fagulha da sua vida que não carece da santificação. Você, por completo, dia a dia, pelo poder de Deus, é santificado. Ok? Essa santificação, então, se dá no homem todo. Subponto 8. Ainda que imperfeita nesta vida. Ainda que imperfeita nessa vida. Essa santificação em todas as áreas nessa vida será ainda imperfeita. Então, lembre-se, a santificação é real, mas não é alcançada total, plenamente nesta vida. Há o crescimento, mas nós ainda não chegamos à completa e perfeita estatura de Cristo, mas já somos considerados. Efésios 4, 12 e 13, então, só adicionalmente aqui, Efésios 4, 12 e 13 diz: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, a intenção, e aqui estamos num enredo falando de dons, então a intenção é que o corpo de Cristo seja edificado, a igreja, vocês, sejam edificados, até que todos nós alcancemos, Paulo se inclui aqui, na unidade da fé. Precisamos alcançar a unidade da fé. Somos edificados para alcançarmos essa unidade da fé. Somos edificados para alcançarmos a unidade do conhecimento do Filho de Deus. Somos edificados para chegarmos à medida da plenitude de Cristo.
Isso é a edificação que há. Então, todos nós precisamos desse processo de santificação real em nossa vida, e estamos sendo edificados, mas ainda será incompleta nessa vida essa santificação, porque está garantida para nosso momento de consumação em Cristo Jesus. E cada um de vocês, na realidade de vocês, na história de vocês, vai ser santificado se está em Cristo, mas não alcançaremos perfeição em vida. Então dá para acreditar em alguma pessoa que se apresenta, olha, cheguei ao ápice, consegui chegar ao máximo, consegui dominar em todas as áreas da minha vida o pecado e cheguei à plenitude, me sigam. Não. Nem sei se eu conheço alguém que disse isso, mas essa reflexão já evitaria isso que o próprio pastor falou, tem gente num estágio lá de perfeição que pode fazer algo por nós. Só Cristo, somente Cristo. Bom, então, se ainda que em santificação temos imperfeições em nós, ou seja, permanecem resíduos de corrupção. Em que área? Todas. Infelizmente, todas as áreas ainda estão salpicadas pelo velho homem, que deve ser mortificado. Então, o texto continua, portanto, ainda permanecem alguns resíduos de corrupção em todas as partes. Então, isso aqui é sério. Se você em alguma coisa, em alguma área da sua vida é prepotente, se atente com isso. Fala, não, nesse ponto aqui eu não erro. Eu fui ensinado desde criança que eu devo ser fiel à minha esposa e não corro risco nenhum de traí-la. Não corro risco nenhum de ter um problema nesse sentido. Trago más notícias para você. Não tem parte da sua vida que você não corra riscos. Não tem área da sua vida que você pode não ser vigilante ou não dependa da graça de Deus. Não tem nenhuma área. Em cada área da sua vida você pode cair. Em cada área da sua vida você tem provações e tentações. Em cada área da sua vida você tem que lutar contra o pecado. Os versos colocados aqui para mostrar a seriedade dessa batalha. Romanos 7, 18. Alguém pode ler Romanos 7, 18? E Romanos 7, 23. Ou seja, aqui é exposto um conflito entre querer o bem e ainda, por causa da carne, não fazê-lo. É um texto dificílimo, nós já estudamos esse texto há um bom tempo atrás, e é um texto de debate, tá? Não é simples a interpretação. Acho até meio complicado ser base para essas alegações, mas que é fato em nossa vida, é fato de que permanecem esses resquícios do pecado, por mais que internamente, espiritualmente já tenhamos sido transformados por Deus, nós ainda temos a atuação do velho homem e essa briga em nós. Temos essa divisão entre o novo e o velho, aquilo que é corrompido e aquilo que é restaurado, o que deseja o bem e o que deseja o pecado, por falhas. A santificação é o processo de mortificar o velho homem, mas ele existirá durante toda a nossa vida. Esse é o motivo. Ainda existirá o velho homem durante toda a nossa vida.
Mas a nossa repulsa, o nosso ódio pelo pecado deve permanecer. O grito de repulsa ao pecado, então, não é vou vencer meu pecado, mas é Maranata. Vem, Senhor Jesus. Só com a volta de Cristo, a presença do pecado será eliminada totalmente de nós. Então a nossa esperança de parar, de findar-se essa guerra, os nossos tropeços, as nossas falhas, e se você é um verdadeiro cristão, você fica envergonhado, triste pelas suas falhas, e arrependido, totalmente perdoado, ainda assim, você odeia falhar. Agora, você só parará de falhar totalmente nos céus. Quando for recolhido a Cristo, ou Cristo voltar. Então, o nosso desejo é a consumação dessa união com Cristo que já existe, já invadiu a nossa era. Já existe em nós essa união garantida em Cristo. Mas aguardamos as bodas. Subponto 9, e final desse ponto 2, de onde nasce uma guerra contínua e irreconciliável. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. São colocados em campos os rivais aí. E carne e espírito lutam um contra o outro. Essas duas naturezas, a velha e corrupta, a nova e transformada, vivem em guerra. Nós vivemos em guerra por causa delas. É uma guerra contínua, então, durará durante toda a nossa vida. Mesmo que em algumas áreas, aparentemente, estejam sem conflito, pela graça de Deus, uma vitória temporária ou uma derrota que nossos olhos ainda não enxergaram também, quem sabe. Mas em outros momentos bem mais intensos em nossa vida, saibam que não há trégua. Não há momento de trégua e neutralidade em sua vida. Não há momento de paz. Vamos fazer uma paz aqui, um equilíbrio. Religiões orientais falam muito disso, tá? Não sei se vocês já ouviram. Religiões orientais que falam sobre o equilíbrio entre o bem e o mal, as trevas e a luz. Então, para que viver em conflito? Aceite seu lado de luz e de trevas e vive em equilíbrio. E há uma classe mais alta brasileira, talvez chegue num patamar de dinheiro, as pessoas tendam a isso, por isso é complicado a questão de um enriquecimento segundo Cristo. Nós temos essas religiões e os efeitos delas muito grandes na nossa mídia, nos filmes, naquilo que a gente consome. Mas não podemos, de forma alguma, entender que há trégua, que há equilíbrio, ou deve haver, que há paz entre as trevas e a luz dentro de você. No momento em que você achar que está em trégua, na verdade você está derrotado. O que há é vitórias e derrotas em um processo dentro do cristão de santificação. Texto sugerido aqui, Gálatas 5:17. Gálatas 5:17 diz: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, temos um problemaço de desejos, e lembra, as nossas ações são submissas aos nossos desejos. E qual será o nosso maior desejo daqui a pouco? Desejo do Espírito ou o que a carne deseja? Mas, para deixar mais evidente ainda, esse texto é maravilhoso, então vamos ler os versículos posteriores. Gálatas 5:18-25, vamos continuar. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne, entendendo um lado dessa guerra, as obras da carne são manifestas. Ele cita algumas dessas obras: imoralidade sexual,
impureza e libertinagem. Pouco hoje no mundo? Ah, mas é só hoje. Sabe aquela síndrome, nossos tempos são piores? Não estudem sobre a Grécia Antiga ou vocês vão ficar muito tristes. Mas nós temos isso, sim, em nossos tempos, crescente. E eu já aviso, aproveitando que nossos adolescentes estão lá, já aviso todos vocês, muito presente em nossos adolescentes, especialmente pelas redes sociais, pela internet, pelo Instagram ou Twitter, muito presente. Por trabalhar numa escola com muitos adolescentes, eu sei que 80% dos pais não faz ideia do linguajar e do acesso que os filhos têm. E acabam configurando quem o filho é. E os pais não fazem ideia. Então, se há uma dica de quem convive com uma multidão de adolescentes dominados por imoralidade sexual, acompanhem as redes sociais dos seus filhos. Acompanhem a rede social dos seus filhos. Não sei como viabilizar isso. Façam uma reunião, conversem, troquem experiências. Mas, de vez em quando, pegue o celular do seu filho e confira o que ele está fazendo. Converse, mantenha um diálogo. E não faça também ele arranjar outros meios de fazer escondido se você está apenas dizendo não. Mas conheça-o para orientá-lo. É muito difícil isso hoje. É muito difícil. Continuando. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira. Nós temos muitos problemas de pessoas que não sabem conviver, seja partindo para a briga mesmo, efetivamente, seja discutindo no mundo cada vez mais briguento, polarizado, e pessoas se orgulham de ser assim, de viver em discórdia. Egoísmo, dissensões, facções e inveja. Pessoas que, pelo nosso mundo que a gente vive atualmente, nosso sistema em si, pensam só em si, e o mundo ensina isso. Ninguém vai fazer por você, então, cada vez mais egoístas, cada vez mais invejosos. E, infelizmente, é o que move a nossa economia, o egoísmo e a inveja. Ou você, como cristão, repulsa essas coisas, ou você vai falar que elas são boas para mover a economia. Ah, não, mas seja egoísta, pense só em você, e olhe o que os outros têm, faça como objetivo ter igual, e viva com base na ambição. Assim você vai prosperar. Ótima forma de prosperar, ótima forma de morrer em seu egoísmo e ignorar as necessidades do próximo. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Sim, embriaguez e orgias, parece que é 90% das festas que acontecem aí entre jovens no mundo, mas também permeiam um ambiente pseudo-cristão. E não pode, de forma alguma, são obras da carne. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. É impossível viver em trégua com essas coisas e achar que irá para os céus. Ou você vive em guerra com essas coisas, não estou falando que você não vai em algum momento cair numa dessas coisas, mas se você viver em paz e trégua com estes conflitos aqui, que deveriam existir, não herdarão o reino de Deus. Claramente a Bíblia é enfática. Mas, 22, o fruto do Espírito é amor. Falaremos muito disso hoje à noite, especialmente. Amor, o fruto do Espírito é amor. Alegria, citei na última aula sobre essa vida que pulsa em nós, mas friso novamente, sejam alegres. Não tem como ser de Cristo e triste toda a vida. Pode ter tristeza, principalmente pelo pecado,
Conviveremos com momentos tristes por causa do pecado nessa vida, mas, nem que seja o pecado dos outros, tá? Mas, o cristão é feliz, é alegre em Cristo. Paz, paciência. Ah, sou cristão, mas eu não tenho paciência. Obra do Espírito. Não há Espírito em você? Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sim, atinge as partes mais externas nossas, não só internas, mas mais externas. Você se domina. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Essa é a nossa postura, crucificar a carne com paixões e desejos, diferente do que prega a autoaceitação. Não, eu não aceito o velho homem em mim. Eu não aceito pecar, eu não aceito. Viverei em conflito, sim, por amor a Deus. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E o outro verso, 1 Pedro 2:11. Alguém pode ler 1 Pedro 2:11? Então, somos estrangeiros e peregrinos aqui, não pertencemos a esse mundo. Então, a nossa vida não pode se conformar a este mundo, em paz e trégua com os horrores do pecado. Mas, nós precisamos nos abster, essa é a parte da renúncia, dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vamos, então, a uma só voz, lermos, vamos ler o ponto 2, completamente. Leiamos. Essa santificação se dá no homem todo, ainda que imperfeita nesta vida. Portanto, ainda permanecem alguns resíduos de corrupção em todas as partes, de onde nasce uma guerra contínua e irreconciliável. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Ponto 3. Nessa guerra, embora a corrupção remanescente por um tempo possa grandemente prevalecer, contudo, através do suprimento contínuo da força do Espírito santificador de Cristo, a parte regenerada triunfa. E assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, esforçando-se para viver uma vida celestial, em obediência evangélica a todos os mandamentos que Cristo, como cabeça e rei, em sua palavra, prescreve a eles. Só aquele momento estratégico, antes de continuarmos, tem algum comentário a ser feito? Pergunta, compartilhamento sobre essa santificação ou essa guerra presente na nossa vida? Não havendo, continuemos. Nesse ponto 3, falaremos sobre a queda. Breves lapsos, ou às vezes não tão breves assim, mas lapsos, na vida do cristão, mas certamente temporários. Sim, cair e levantar é esse terceiro ponto. E como é esse levantar e como é o prosseguir da santificação? Então, nesse subponto 10, nessa guerra, embora a corrupção remanescente por um tempo possa grandemente prevalecer, por um tempo ela pode prevalecer em nossas vidas, e não só prevalecer, como destaque aqui, grandemente prevalecer. Ou seja, pode ser feio o negócio. Ah, eu estou em pecado. Pode ser um pecadão. Pode ser um negócio muito feio. Não estamos falando de pecados, vamos dizer aí, que são pecados e odiosos eternamente perante Deus, mas um pouco mais comuns aos nossos olhos, um pouco mais corriqueiros. Mas também podem ser pecados horrendos, que devem gerar disciplina, que devem gerar um cuidado delicado da igreja para com eles. Bom,
O texto citado para falar desses pecados que possam por um tempo prevalecer é Romanos 7:23, que já lemos no ponto anterior, mas eu gostaria de adicionar então, não versículos diretos, mas uma história para ficar nítido para nós, nítido que existe isso, isso é possível na vida dos cristãos e melhores que eu. Cristãos melhores que eu. O que não é grande coisa também, né? Bom, 2 Samuel 11:27, fala de Davi, bem melhor que eu, e essa história que todos nós conhecemos, mas vamos novamente citá-la. 2 Samuel 11:27 diz: passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio, ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Desagradou ao Senhor. Davi, homem segundo o coração de Deus, desagradou a Deus. Como? Ele mentiu que o chefe dele não estava no serviço? Não, ele matou e, podemos dizer, estuprou? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Matou e tomou uma mulher para si que não era mulher dele. Tomou para si, tendo o poder de rei. Então, ele teve um assassinato ordenado por ele e uma mulher tomada pela autoridade dele para si. O que Davi fez, obviamente, desagradou o Senhor. Assassinato e adultério. Pecadinho? Não. Algo gravíssimo. E permaneceu assim. Ele não se arrependeu até que foi confrontado. Então, 2 Samuel 12:9, 2 Samuel 12:9, falando com ele, o profeta, diz: porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Então, o pecado foi acusado. E essa é a função da igreja. Natan está cumprindo aqui o que nós devemos fazer. Mostrar, evidenciar o pecado, conversar com a pessoa que está em erro, alertá-la. Qual foi a atitude de Davi? Versículos 13 e 14. 2 Samuel 12, 13 e 14. Então Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. E Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Sim, a morte do inocente, mais um dos tipos de Cristo no Antigo Testamento. Mas, saibam, todo pecador verdadeiramente acusado de seu pecado deve ser verdadeiramente arrependido e confessar o seu pecado. Confessado o pecado, ainda assim há consequências. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Não adianta achar que o perdão vai apagar todas as consequências aqui em terra. Não adianta você ir lá e ter uma relação extraconjugal, a pessoa engravidar, você pedir verdadeiramente perdão a Deus e achar que isso vai sumir com a criança. E vai viver como se nada tivesse acontecido. Há consequências, às vezes, a levar a vida inteira dos seus pecados, por mais que há genuíno perdão em Cristo. Há genuíno, verdadeiro perdão em Cristo. Então entenda, e faz parte do arrependimento. Estavam conversando isso recentemente, no final do EBD aqui também. Há coisas que serão levadas por toda a vida, naquele assunto de membresia ainda. Há pecados que serão carregados nas suas consequências para o resto da sua vida. E faz parte da santificação, para te moldar em Deus essas consequências até. Eu até lembro de Newton e da música Amazing Grace, onde
sendo um ex-traficante de escravos, vendo muitos escravos ali, por causa do que ele fazia para ganhar seu dinheiro, morrendo, sendo tratados como não humanos, depois que ele se arrependeu, as consequências psicológicas acompanharam ele até o final, mas o perdão também. Então, no final da vida, a grande frase dele, já perdendo a sua memória, mas ainda em uma vida de muito amargor pelas consequências psicológicas daquilo que ele fez de tão mal, ele só lembrava de duas coisas, né? Que ele era um grande pecador, mas Jesus era um grande salvador. Bom, no final das contas, Davi escreve o Salmo 51, falando do seu perdão e a verdadeira postura daquele que busca restauração em Deus. Salmo 51, versos de 1 a 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Está consciente de que ele precisa de Deus, que ele pode sim ser lavado do pecado dele por Deus, e que o pecado, mesmo ele reconhecendo, ainda há de persegui-lo. É a postura do cristão, entendendo o conflito, mas buscando a santificação. Então, a corrupção pode prevalecer por um tempo, sim. Mas, subponto 11, contudo, através do suprimento contínuo de força do Espírito Santificador de Cristo, a parte regenerada triunfa. A parte regenerada triunfa. Então, se nós, depois de um tempo, não existe na Bíblia, claro, olha, até 3 meses é cristão, passou 4 meses já não é mais. Não sabemos o tempo, mas a graça concedida pelo Espírito Santificador de Cristo há de prevalecer em nós. Então nós recebemos de Cristo continuamente, nós recebemos de Cristo não somente na nossa conversão, mas durante toda a nossa vida, recebemos e nos fortalecemos em Cristo. Então, através de Cristo, a parte regenerada triunfa. Romanos 6,14. Alguém pode ler? Romanos 6,14. Pela graça, e somente pela graça, não mais domina sobre nós o pecado. Romanos 6 ainda, mas verso 22. Ou seja, libertos do pecado, escravos de Deus, o fruto que nós colhemos, santidade. E qual que é o fim da santidade? A vida eterna. Esse é o processo. A síntese de todo o processo está em Romanos 6, 22. Bom, então, continuando o subponto 12 e último deles. E assim os santos crescem em graça. Os santos crescem em graça. Eu acho lindo esse termo, crescer em graça. Mas ele é tão abrangente que não existe uma definição muito clara. O que é crescer em graça? Mas se tem uma das mais belas definições que eu vi sobre crescer em graça, foi nosso amigo anglicano Ryle que disse. Ele diz: quando eu falo sobre crescimento em graça, estou me referindo somente ao crescimento em grau, tamanho, força, vigor e poder das graças que o Espírito Santo implanta no coração de um crente. Estou declarando com firmeza que o arrependimento, a fé, o amor, a esperança, a humildade, o zelo, a coragem e outras virtudes semelhantes podem ser maiores ou menores, fortes ou fracas,
vigorosas ou débeis, e podem variar muito em um mesmo crente, em diferentes épocas de sua vida. Quando falo sobre um crente que está crescendo em graça, estou dizendo apenas isto: os sentimentos dele em relação ao pecado estão cada vez mais profundos, a sua fé mais forte, a sua esperança mais brilhante, o seu amor mais abrangente, sua disposição espiritual mais sensível. Este crente sente mais o poder da piedade em seu próprio coração, manifesta sua piedade em sua vida, está progredindo de força em força, de fé em fé, de graça em graça. A melhor e mais verdadeira descrição de tal crente é essa: ele está crescendo em graça. A vida cristã e o crescimento em graça, garantidos por Cristo, pela sua obra, pela virtude de sua morte e ressurreição, e continuamente em nossas vidas, no triunfo da regeneração em nós. Ainda, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, ou somos aperfeiçoados nessa santidade, uma modulação aqui, no temor de Deus, temendo a Deus, verdadeiramente reverenciando essa palavra de Deus e temendo quem é Deus, não tratando relaxado ou ignorando a Deus, mas verdadeiramente o temendo. Esforçando-se para viver uma vida celestial, esforçando-se. Há um esforço para viver a vida celestial, é muito fácil, não precisa de nenhum esforço. O velho homem garante sozinho, essa é a diferença. Ele gosta de gente preguiçosa e fala assim: não quer fazer nada, deixa que eu faço por você. Esse é o velho homem. Se você não buscar nada, não se esforçar em nada, você viverá atraído por uma vida terrestre, uma vida terrena, uma vida deste século, uma vida totalmente confortável, em frente ao seu streaming preferido, com as suas guloseimas preferidas. Isso vai ser muito atraente, vai ser o sentido da sua vida, ou nas suas festas, na sua bebida, nos seus entorpecentes, lícito às vezes, que é a única fonte de alegria para algumas pessoas, é o remédio de alta tarja preta aí, nem existe alta tarja preta, mas a gente dá uma intensificada para deixar mais dramático. Mas vocês precisam se esforçar para uma vida de santidade. Viver a vida celestial, que é muito mais prazerosa, que tem sentido. Obedecendo, ou em obediência evangélica, eles estavam com muito medo de falar para cair no legalismo aqui, então uma obediência evangélica, fica até bonito, né? A todos os mandamentos que Cristo, como cabeça e rei, em sua palavra prescreve a eles. Ou seja, obedecendo os mandamentos de Cristo, não precisam ficar com medo, tá? Cristãos obedecem sim, eles seguem lei. Uau, que lei? Lei de Cristo, a lei do amor, amar ao próximo. É o fruto, a nossa obediência é fruto da nossa regeneração. A santificação há de trabalhar esse fruto em nós. Quais mandamentos de Cristo? Cristo como rei, Cristo como cabeça, sim, nos ordena a amar, nos ordena uma nova vida. E essa vida transformada fruirá de todo cristão, por garantia dele. Não mais uma lei de condenação, mas uma lei de transformação de vontade e ações. Nem sempre perfeita, esse é o processo de santificação. Últimos versos, Efésios 4, 15 e 16, que diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, seguindo a verdade em amor, novamente falando amor, e nós precisamos crescer só em um âmbito da nossa vida? Não, em tudo, cresçamos em tudo. Uma coisa precisa ficar bem clara hoje: todas as áreas da sua vida tem resquícios do pecado, em todas as áreas da sua vida você deve crescer em Cristo e lutar contra o pecado.
todas as áreas da sua vida. Dele, o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Qual é a parte do corpo aqui? Qual que é a parte do corpo que está aqui presente hoje? Por favor, levante a mão, parte do corpo. Eu acho que nem todos levantaram. Bom, então, realiza a sua função. Qual parte do corpo aqui tem a função? Torne pessoal. É para você. Você tem uma função aqui dentro para crescer e edificar e fazer crescer em amor. Nós somos responsabilidade primeiramente de nós mesmos. Cristo vai conceder que nós edifiquemos uns aos outros, é garantia dele. Esforcem-se para isso. Esforcem-se hoje para amar o seu irmão. Esforcem-se hoje para sorrir para o seu irmão. Esforce-se hoje para perguntar como é que ele está. Esforce-se hoje para se preocupar com a vida dele. Os problemas que ele tem enfrentado na família, saúde, esforce-se hoje. Agora, vamos encerrar aqui, mas não acabou. É só o segundo tempo que inicia, de muitos tempos que nós temos no dia. É o tempo pós-reflexão. E o tempo pós-reflexão é um tempo de ação. Esforce-se agora para não terminar, sair correndo por aquele portão e cuidar do belíssimo almoço que você vai. Esforce-se hoje para cuidar dessa igreja. Mas preciso ficar aqui 2 horas. Não. Cumprimente o irmão, sorria, acompanhe. 2 Coríntios 3:18, alguém pode ler? Para encerrar, estamos atrasados. E todos nós que, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. O 2 Coríntios 3 é fenomenal. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, o Espírito operando em nós, essa transformação agora, com a face descoberta, vendo essa imagem que está sendo transformada em nós. Você, em restauração, a imagem de Cristo sendo transformada de glória em glória cada vez maior. Isso é a santificação. A glória de Deus está crescendo em você, realmente, visivelmente. Está. E por fim, 2 Coríntios 7:1, que diz: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Então, purifiquemo-nos, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Purifiquemo-nos daquilo que contamina, fujamos daquilo que nos contamina. Vamos ler finalmente esse ponto 3? A uma só voz, leiamos. Nessa guerra, embora a corrupção remanescente por um tempo possa grandemente prevalecer, contudo, através do suprimento contínuo de força do Espírito Santificador de Cristo, a parte regenerada triunfa, e assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, esforçando-se para viver uma vida celestial, em obediência evangélica a todos os mandamentos que Cristo, como cabeça e rei, em sua palavra, prescreve a eles. Amém. Para não tirar novamente a oportunidade, alguém quer comentar algo, compartilhar algo, perguntar algo, para encerrarmos? Não havendo, todos estão com muita fome, mas não se esqueçam dos seus irmãos. Vamos orar. Santíssimo Deus, nosso Pai,
A tua santidade nos transforma. De glória em glória nós somos transformados por ti, ó Deus, pela regeneração que há em Cristo. E regenerados pelo Espírito que habita em nós e nos transforma, nós somos, ó Deus, santificados em tua palavra. Nós somos santificados nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, e toda a nossa vida se torna cada vez mais glorificadora de teu nome, ó Deus. Que nós possamos glorificar-te ao amar a ti, ao amar ao próximo, ao edificar a tua igreja. Ó Deus, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Está encerrada a aula.